Tá começando o Bom Dia Produtor, sexta-feira, dia 15 de janeiro, encerrando a segunda semana de 2021. Hoje tem muita coisa boa por aqui, então você é meu convidado para ir junto comigo até às 8h30 da manhã, pelo horário de Brasília. No programa de hoje vamos falar sobre o anúncio da empresa General Mills, que vai fechar uma fábrica dos produtos Ioki de Nova Prata, lá no Rio Grande do Sul. A medida vai provocar a demissão de pelo menos 300 funcionários ou a transferência da linha de produção de alimentos para a unidade da empresa em Pouso Alegre, Minas Gerais. Você ainda confere o trabalho que o estado de Mato Grosso do Sul vem desenvolvendo para se tornar zona livre de febre aftosa sem vacinação. Sob coordenação do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o PNEFA estabelece a aplicação da vacina até maio de 2021 e prevê o reconhecimento do país como zona livre de febre aftosa sem vacinação até o ano de 2023. Ainda recebo nos nossos estúdios a advogada Luana Ruiz, especialista em direito agrário, para conversar com a gente sobre a situação de produtores aqui no Mato Grosso do Sul que tiveram suas propriedades invadidas por indígenas. Ao todo no estado são cerca de 150 propriedades enfrentando essa situação. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04 pelo horário de Brasília. Vamos começar o Bom Dia Produtor, então? A declaração do presidente da França, associado à produção da soja no Brasil com o desmatamento na Amazônia, teve forte repercussão em Brasília. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Berenice Leite. Em 2020, o Brasil retomou o posto de maior produtor de soja do mundo. A safra 2019-2020 da oleaginosa foi de 124,845 milhões de toneladas e a área plantada de 36,950 hectares. O cultivo do grão ocupa boa parte do cerrado brasileiro, que se estende por 18 estados e representa 22% do território nacional. Em 2020, o Brasil expandiu suas lavouras, aumentou 3,4% a área plantada e a produção de soja no país deve ultrapassar 133 milhões de toneladas. Mas esse crescimento parece que tem incomodado outros países que insistem em associar a soja produzida aqui ao desmatamento na Amazônia. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta semana que continuar a depender da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia. O comentário em sua rede social repercutiu em diversos órgãos ligados ao agronegócio do Brasil. Em nota enviada à imprensa, a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que acompanhou com profundo constrangimento as declarações do presidente francês e questionou a falta de dados oficiais que comprove tal ilação, a não ser o recorde de exportação, que alcançou mais de 100 bilhões de dólares em 2020. O Ministério da Agricultura também se manifestou e disse que a declaração de Macron mostra completo desconhecimento sobre o cultivo do produto importado pelos franceses e que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. De Brasília, Berenice Leite. Agora você acompanha a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com Alcides Torres. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje nós vamos reportar como é que foi o mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, ou seja, a primeira quinzena do novo ano, né? E como é que foi o mercado hoje? Hoje as escalas de abate fluíram melhor, né, embora ainda bastante compassadamente, e as indústrias paulistas abriram o mercado ofertando R$ 3,00 a mais pela arroba do boi gordo. Com esse ajuste, a cotação ficou em R$ 285 por arroba, preço bruto
preço à vista. Tá? A cotação das fêmeas, por sua vez, ficou estável na comparação que a gente faz diariamente, né? Ontem comparado com hoje, e estão sendo negociadas em R$ 265 por arroba a vaca gorda e R$ 275 a novilha gorda, novilha para abate, também preços brutos e à vista. Na região norte do Mato Grosso, a vaca gorda, boi gordo e novilha subiram de preço. Na comparação feita diariamente, a cotação do boi gordo aumentou R$ 8,00, a vaca gorda aumentou R$ 7,00 e a novilha gorda aumentou R$ 5,00, né? Um tremendo de um aumento no Mato Grosso. E o boi gordo está sendo apregoado a R$ 263 por arroba, a vaca gorda em R$ 250 e a novilha gorda em R$ 253. Tudo preço bruto e à vista. Vamos lá para o extremo sul, né? Rio Grande do Sul. A oferta no Rio Grande do Sul está curta, e essa oferta curta está pressionando os preços no estado, e a cotação do boi gordo lá, as cotações correm por quilo, não é? E a cotação do boi gordo subiu 1,1% na comparação feita dia a dia, estando cotada hoje em R$ 9,00 por quilo, preço bruto, preço à vista. As fêmeas estão sendo negociadas em R$ 8,40 por quilo, a vaca gorda, e R$ 8,60 por quilo a novilha. Aumentos de 2,4% e de 1,1%, respectivamente. Bem, gente, essa é a reportagem do mercado de hoje. Os preços aqui declarados são referências de preço. Há negócios acima, há negócios abaixo desses valores. Eu desejo a todos, então, boa saúde, bons negócios e até a próxima oportunidade. Agora a gente segue para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembra você que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. As telas vão entrar para a gente aqui, nós vamos começar pela região sudeste, como a gente começa todos os dias, mostrando para você como vem os preços na manhã dessa sexta-feira. Lembra você que são preços mínimos. Lá no sudeste tem alta de R$ 2,50 em Barretos e Araçatuba, de R$ 4,50 em Belo Horizonte, de R$ 4,00 no Triângulo Mineiro e de R$ 5,00 no norte de Minas. De lá a gente segue para a região sul, vai entrar para a gente a tela também, lá da região sul do Brasil, alta de R$ 2,00 no noroeste do Paraná e de 10 centavos no quilo em Pelotas e também oeste do Rio Grande do Sul. Vou pedir para colocar a primeira tela do estado da região centro-oeste agora. A gente percebe alta de R$ 3,00 em Goiânia e de R$ 1,00 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vou pedir para colocar a tela 2 do centro-oeste. E por lá a gente percebe alta de R$ 4,00 em Cuiabá e sudeste de Mato Grosso, de R$ 8,00 no norte de Mato Grosso e de R$ 7,00 no sudeste, também do estado de Mato Grosso. Vamos para o Nordeste agora, porque lá no Nordeste a gente vai perceber também que houve uma alta de R$ 3,00 no sul da Bahia, como você vê muito bem aí na tela. Além disso, a gente percebe também Alagoas, Maranhão, né? Você vai acompanhando aí. Região Norte, entrando para a gente na tela agora. Na região norte, alta de R$ 1,00 no sudeste de Roraima e de R$ 3,00 no sul e no norte do estado do Tocantins. Esses são os preços, então, na manhã dessa sexta-feira. Agora a gente vê como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem. Também tem apuração pela nossa companheira Scott Consultoria. Na Rota da Pecuária, nasce com o objetivo de promover o nivelamento, capacitação técnica, colocando frente a frente os técnicos de campo, experientes e novatos. Quem vai trazer informações para a gente sobre esse assunto é o nosso repórter Valdir Pacheco, direto do estado do Mato Grosso. Na primeira edição do evento Na Rota da Pecuária, o foco foi a promoção de conhecimento e troca de experiências entre pesquisadores,
professores, alunos de graduação e pós-graduação em ciências agrárias. Esta capacitação de técnicos é uma iniciativa da Campo SA, uma empresa de consultoria mato-grossense, e contou como apoiador da proposta o ICV, o Instituto Centro de Vida, que também convidou a UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, e a Embrapa AgroSilvio Pastoril. Para realizar esta capacitação continuada, o grupo visitou 7 fazendas em 4 municípios no norte do estado, onde conheceram ferramentas tecnológicas que estão sendo aplicadas e boas práticas agropecuárias dentro da realidade de cada propriedade. No entanto, os projetos prevêem que cada sistema de produção tem uma forma de se enxergar essa etapa de implantação de tecnologia. O que a gente fala é que a gente tem que entender qual é o processo que a liderança e a equipe da fazenda, como que eles trabalham e enxergam tecnologia e aprendizado, para que a gente possa implementar cada tecnologia já disponível no mercado e conseguir o resultado de crescimento. Algumas com velocidades mais rápidas, outras com velocidades nem tão rápidas. No entanto, o crescimento em todos os projetos é constante, porque o que a gente mais prevê é que a capacitação dos nossos técnicos ela é feita exatamente para que a gente possa capacitar a equipe da fazenda, para que a gente possa dar suporte técnico para a liderança da fazenda, para o proprietário da fazenda, conseguir entender uma pecuária de ponta, conseguir entender quais são os conceitos e como ele pode aplicar essa tecnologia baseado na realidade dele, com o orçamento dele e com a equipe que está lá dentro da fazenda. Realmente uma oportunidade única de trazer os nossos graduandos e pós-graduandos e profissionais, alguns deles já recém-formados, mas que não têm larga experiência em consultoria, que não têm larga experiência em atender o nosso pecuarista aqui no norte do estado de Mato Grosso. Hoje a gente viu técnicas como manejo de pastagem, adubação, suplementação dos animais em pastagens, e o grande ponto disso tudo não é exatamente a técnica em si, mas como ela vem sendo usada em cada uma das fazendas. José Antônio é zootecnista formado pela UFMT e fez estágio na Embrapa. Atualmente é o gerente da Fazenda Bom Pastor. Em época de faculdade participei do GEP, que era um grupo de estudo muito bacana lá na faculdade. Fiz estágio na Embrapa, que também assim foi de grande aprendizado. Então participei um pouco da área de pesquisa, da área de estudo, e isso cada vez vai agregando um pouco mais no nosso caráter, sabe? E assim, depois que eu saí da faculdade, consegui entrar direto numa empresa de consultoria, que é a empresa que atende aqui a fazenda. O professor e doutor da UFMT, Dalton Henrique Pereira, há 8 anos fundou o GEP, Grupo de Estudos de Pecuária Integrada, dentro da universidade, já com este intuito de fazer a capacitação continuada de técnicos. Pegar esses alunos, com encontros semanais, com participação em dias de campo, em palestras, participação forte na parte de pesquisa também, na geração de conhecimento, que é o papel forte da universidade. E agora a gente está tentando ampliar isso aí com essas parcerias que surgiram, com visitas específicas em algumas propriedades. Nessa semana, desde segunda-feira, estamos rodando em várias propriedades no norte do Mato Grosso, algumas delas muito grandes, de nível empresarial realmente, fazendas de mais de 20 mil hectares, quase 15 mil cabeças de animais, e onde, além de ter contato com a fazenda, com a própria pastagem, a nutrição, os animais, o mais importante para nós é ter contato com o proprietário, com o gerente dessa fazenda, com os colaboradores. Nós tivemos muita participação dos colaboradores. E muitas vezes o que se aprende na universidade, o que é proteína, a quantidade de suplemento, qual forragem é melhor, que momento que eu entro, qual a genética que é melhor, muitas vezes não se aplica na propriedade pelo simples fato de não conhecer o perfil daquele produtor rural, o perfil daquela propriedade rural, a distância que ela está, qual é a logística. Então tudo isso não tem função nenhuma se não conhecer a realidade. A gente percebe que para a tecnologia ser aplicada no campo, poder ser acompanhada, sempre reorganizada, você fazer uma avaliação dos resultados e realinhar as atividades, a gente percebe que precisa ter uma mão de obra capacitada. É isso que a gente quer fazer. A gente vem pelo ICV, que é uma instituição que olha bastante a questão socioambiental, e a gente vê que não existe divergência com a produção, muito pelo contrário, são complementares, Então a gente viu aqui exemplos, por exemplo, da captação de água, onde você tira os animais da dessedentação
né, para beber água nas águas naturais, e ao mesmo tempo isso possibilita de uma forma econômica a adoção de tecnologias de nutrição, as melhorias no ganho de peso. Então o olhar ambiental ele é complementar à questão produtiva. De Marcelândia, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A empresa General Mills anunciou no início dessa semana que vai fechar uma fábrica dos produtos de Nova Prata, Rio Grande do Sul. A medida vai provocar a demissão de pelo menos 300 pessoas e a transferência da linha de produção de alimentos para a unidade da empresa em Pouso Alegre, Minas Gerais. Mais informações com o repórter Paulo Andrei. O fechamento, segundo uma nota divulgada para a imprensa, faz parte de uma reestruturação da empresa, que tem como objetivo aumentar a capacidade produtiva da fábrica mineira e também fazer melhor uso da sua estrutura de distribuição de produtos. Em Nova Prata, os funcionários serão assistidos e terão seus direitos pagos regularmente. Os contratos com os fornecedores também serão mantidos segundo a própria empresa. E nós conversamos com o prefeito de Nova Prata, Alcione Graziotin, que nos explicou como essa situação chegou até o município. Na segunda-feira recebemos uma notícia não tão boa, né? Uma notícia que eu considero horrível até, no sentido de que a empresa General Mills, a sucessora da IOC, né, que estava estabelecida aqui em Nova Prata desde 1997, deixaria de ficar estabelecida no nosso município e encaminharia a sua linha de produção, que até então aqui se desenvolvia, para a cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Surpreendentemente, tivemos a visita de 3 diretores do setor de relações exteriores da empresa, né, que nos comunicaram oficialmente na primeira hora do dia, de segunda-feira. Uma notícia desgostosa, uma notícia que claramente nos nossos semblantes eles viram que, além de mim, que os atendeu, a vice-prefeita, a Sandra, e o Doade, o chefe de gabinete, né, nosso semblante era de pessoas desoladas com essa situação. E imediatamente propusemos a proceder de qualquer forma, de qualquer maneira, para reverter essa situação, tentar fazer com que a direção da empresa reconsiderasse, né? E nós propusemos a buscar todos os meios suasórios que estivessem a nosso alcance para tanto, mas imediatamente nos foi informado que não adiantaria, que o procedimento já estava decidido, né? Lá da sede da empresa, lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, e que isso já era uma decisão ainda do ano passado que se concretizou, se executou nesse momento. É lamentável a situação porque desabriga do trabalho por volta de 230 trabalhadores da empresa. Isso dá um abalo na nossa comunidade, na região, porque além de desfazer o sonho desses trabalhadores diretos, também dá um impacto na nossa comunidade, seja no comércio, nos serviços, na indústria, né? E sem esquecer daqueles produtores ou mesmo aqueles terceiros que forneciam seu trabalho para esta empresa. Mas também nos foi informado por esses diretores que tudo estaria devidamente estudado, devidamente planejado para que não houvessem prejuízos a quem quer que fosse. E o Poder Executivo de Nova Prata já busca parcerias para não deixar nenhum dos trabalhadores desassistidos dentro do município. No mesmo dia, na segunda-feira, na parte da tarde, recebemos a visita do presidente do sindicato da indústria da alimentação aqui da base da General Mills, né? Bem como o departamento jurídico que acompanhava. E assim, somos solidários com os trabalhadores, somos solidários com as famílias e não posso deixar de dizer novamente, repetir, da tristeza de receber esta notícia, né, desoladora. Mas também não adianta a lamentação sem buscar uma solução. De imediato e instantes depois, já começamos a manter contato com amigos, com pessoas de nosso relacionamento, inclusive particular, empresários aqui da nossa cidade, da nossa região e também de fora do estado do Rio Grande do Sul, comentando sobre o fato e nos pondo à disposição
para sim que alguém viesse, não necessariamente do mesmo ramo de atividade, mas assumisse essa condição de empregador, senão de todas essas pessoas, de boa parte, né? Pelo menos reduziria o impacto, né? A General Mills também informou que vai transferir a unidade de fabricação de embalagens para Cambará, localizada no estado do Paraná, e outros 3 centros de distribuição dos seus produtos serão terceirizados. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. Por aqui a gente segue acompanhando então a movimentação de toda essa situação, mas agora eu vou para um rápido intervalo, é o nosso primeiro intervalo comercial. Aproveita para mandar um WhatsApp para a gente, 998631001, não esquece do DDD 67. Vou mandar um abraço aqui, ó, recebi no WhatsApp do Bom Dia Produtor, Jesus Guimarães, lá de Mineiros, Goiás, aproveitou para mandar um abraço para ele também, e para a esposa dele, Suene, e as filhas, Simone e Jéssica. Então, tá entregue o abraço, continua com a gente junto na programação do Canal do Boi, obrigado pela sua audiência. Um abraço também para a Jéssica, lá de Natal, que está acompanhando a programação do Canal do Boi. No próximo bloco, você confere o trabalho que o estado de Mato Grosso do Sul vem desenvolvendo aí nos últimos dias para se tornar o estado com a zona livre de febre aftosa sem vacinação. Agora você fica com a previsão do tempo para a região centro-oeste. Sete horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Estou de volta com Bom Dia Produtor. Bom dia para você que está chegando agora. Já passou aquele cafezinho? Já? Então senta aí e vamos acompanhar comigo uma matéria sobre a raça de cavalos crioulos que tem obtido bastante crescimento aqui no Brasil, viu? São cerca de 400 mil animais, um número muito bom, mostrando genética, rusticidade e aptidão para as mais diversas áreas. Em Mato Grosso do Sul, uma propriedade no Pantanal investe no melhoramento da raça desde 2014 e cria os cavalos há cerca de 15 anos. Eu fui conferir tudo isso de perto e você confere agora junto comigo de novo. A 140 quilômetros de Campo Grande, estamos em Anastácio, município com pouco mais de 30 mil habitantes no interior sul-mato-grossense, conhecido como Porta de Entrada do Pantanal. O nosso destino é a Fazenda Calidá, conhecida e respeitada pela genética montana e uma verdadeira referência quando o assunto é o cavalo crioulo. Quem nos recebe é o pecuarista Geraldo Paiva. São 15 anos investindo na raça. Hoje, o foco é produzir fêmeas com alta capacidade reprodutiva. Nós havíamos experimentado várias raças para animal de serviço, para fazer uma tropa de serviço. E entre eles nós acabamos usando o crioulo. E o crioulo foi muito interessante. Como nós começamos a cruzar em éguas de serviço, sem raça, misturado, começou a sair produtos muito bons. E as pessoas que nos visitavam, porque a gente faz uma genética bovina diferenciada, as pessoas começaram a achar, oh, que bonito cavalo. E aí nós começamos a valorizar não só a qualidade do animal, mas também a beleza que ele vinha trazendo e a procura. E aí nós passamos a trabalhar com animais puros, já faz 15 anos, e recentemente trabalhando com melhoramento genético, imprimindo um maior melhoramento genético. O investimento em seleção genética demonstra o alto potencial da raça. A propriedade faz um trabalho especial com matrizes, visando animais cada vez melhores. Nós temos um trabalho de seleção, assim como nós trabalhamos com melhoramento genético no bovino, nós entendemos que o equino tem que ter essa qualidade, essa busca por qualidade. Então nós fazemos uma seleção, fazemos um primeiro critério de seleção pela doma, dos animais de melhor serviço, porque a nossa doma é basicamente a doma vaqueira. É no dia a dia de campo com boi, é trabalhando no mangueiro, é trabalhando na fazenda, em grandes extensões. A gente já trabalha com inseminação já desde 2012. Inclusive, eu acho que a gente, dentro do crioulo, da Calidá, é onde nasceu um dos primeiros produtos aqui no estado, oriundos de inseminação, né? E aqui, assim, a facilidade, assim, a técnica, a biotécnica de reprodução, todas elas, desde inseminação, quanto inseminação de sêmen congelado, e agora a gente faz transferência de embrião também aqui. E são técnicas que já são conhecidas no mercado, já tem muita gente que faz no estado, né? No cavalo crioulo tem alguns técnicos que fazem, tem algumas cabanhas que fazem, a gente é uma delas.
O cavalo crioulo tem características próprias, como por exemplo o formato triangular da cabeça, as ganachas mais desenvolvidas e as orelhas pequenas. Além disso, os detalhes técnicos também contribuem para a confirmação de um animal legítimo da raça. É por isso que o Rafael e o Lucas, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, acompanham de perto cada um dos equinos. Nós somos como se fosse uma certificação de registro desses animais, como se fosse um cartório, a associação, onde tem os técnicos que fazem um serviço a campo, que vão ser avaliados, vão ir avaliar esses animais, ver se tem as características ideais dentro do que a raça busca. Desde a alçada, que é a medida de cernelha, medida torácica, medida de canela e a conformação desses animais, linhas de equilíbrio, de aprumos e caracterização racial. Em números totais, hoje a raça é uma das maiores do país. São cerca de 400 mil animais espalhados pelos estados brasileiros. Um dos principais pontos que contribuem para esse crescimento é a variabilidade genética, somando para a potencialização. Ele tem uma relação muito grande com a pecuária, principalmente pela aptidão vaqueira que tem. Ele vem crescendo muito nas regiões de criação de gado e de pecuária. Então o Centro-Oeste não foi diferente, principalmente o Mato Grosso Sul, ele teve os maiores índices de crescimento da raça nos últimos anos. Para uma criação de sucesso, a gente sabe que existem pilares que são fundamentais. Falando do cavalo crioulo, a gente entende que uma das principais funções aí para que o animal seja criado da melhor maneira, primeiro é a genética, a nutrição e principalmente a mão de obra. O Edilson, que está aqui do meu lado, vai falar para a gente um pouquinho disso, porque ele já trabalha aqui na Calidá faz algum tempo. Edilson, qual que é a principal dificuldade que vocês encontram na mão de obra com o cavalo? Olha, no momento eu não sei dizer dificuldade, né? Porque são uns cavalos bem dóceis, uns cavalos bons de trabalhar no campo, de boa função, resistente, né? Então não tem dificuldade, né? São uns cavalos bem tranquilos de trabalhar. E na hora de fazer a doma? Olha, na hora de fazer a doma, esses cavalos a gente começa a domar eles com 2 anos de idade. E a gente usa ele no serviço para inseminação, negócio de ATF, transferência de embrião. E a gente trabalha com 2 animais por peão. E isso entra semana e sai semanas. E eles aguentam o ralo bastante. São uns cavalos de bastante resistência. Altamente preparada. É assim que se define a raça crioula. Animais dóceis, de fácil adaptabilidade e rústicos. Seja para competições ou no trabalho do dia a dia no campo, como essas imagens que você vê na tela, o animal exibe todo o seu potencial. E dessa maneira eu encerro a nossa reportagem. Direto da Fazenda Calidá, em Anastácio, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bacana, né? Os equinos aí sempre chamando a atenção. Bom, muda um pouco de assunto, vou falar agora para vocês que o presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quarta-feira, com vetos, a lei que cria a Política Nacional de Pagamento dos Serviços Ambientais. Com isso, esperam-se reforçar a proteção florestal no Brasil. A legislação, que estava em discussão no Brasil há mais de 10 anos, foi aprovada no Congresso Nacional após um aumento dado sobre o desmatamento em 2020, o que gerou críticas dentro e fora do Brasil de leniência do nosso governo nesse setor. O Walter Puga Júnior conversou com o deputado federal Arnaldo Jardim, um dos defensores da nova legislação. Acompanhe. E às vésperas do Natal, entre diferentes projetos, a Câmara Federal aprovou um projeto que já tinha passado pelo Senado, aprovado, que é o projeto que prevê a criação, a possibilidade de pagamento aos produtores rurais por serviços ambientais. É um debate antigo já do setor e o deputado Arnaldo Jardim acompanha de perto a evolução dessas discussões. Bom, nós temos agora, deputado, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, nós temos agora a possibilidade de pagar produtores rurais, por exemplo, por serviços ambientais, por preservação do meio ambiente. A perspectiva é de que isso tenha regulamentação demorada ou vai demorar muito ainda para o produtor conseguir ter esses direitos? Quero só contextualizar rapidinho essa discussão e essa decisão tomada pelo Congresso Nacional. Nós havíamos votado na Câmara, foi para o Senado fez mudanças, voltou, aprovamos a Câmara. Então, esse não tem que ir para o Senado, está pronto, vai para o presidente da República fazer a sanção, ou seja, a sua concordância, e aí passa já para a prática, ou ele pode vetar um outro aspecto, aí uma parte fica para ser ainda votada o veto, se houver. Não acredito que venha o veto. Afinal de contas, nós discutimos isso
muito com o governo, está muito amadurecida essa questão. Durante este ano que passou agora, de 2020, nós tivemos mais uma vez um debate, que aconteceu nos outros anos anteriores também, que é um debate sobre o conflito entre meio ambiente e produção, entre produtores e ambientalistas. E eu sou daquela turma que tem certeza que, ao invés de um embate, nós podemos celebrar uma boa convergência. Que o produtor brasileiro tem compromisso com a sustentabilidade. É só nós vermos os que fazem hoje os frigoríficos, avançam na rastreabilidade. O produtor, o criador, sabe que isso é importante, toma cuidados também. Nós temos todo o setor de citricultura, todo o setor de celulose, setor de cana, para mencionar alguns, que incorporaram práticas ambientais em todo o seu processo de produção. A legislação nossa, brasileira, sobre a questão do meio ambiente, é a mais rigorosa do mundo. Ela é detalhista, ela é impositiva, ela cobra e pune. Eu acho que isso tem lá o seu mérito, teria que discutir mais detalhes, mas eu gosto muito mais quando, ao invés de ter uma legislação que pune, você tem uma legislação que estimula, que induz comportamentos, que premia quem tem boas práticas. E este é exatamente o espírito do projeto aprovado, que eu tive a honra de relatar, o pagamento por serviços ambientais. Quando o produtor cuida de uma nascente, preserva a água, quando o produtor evita o assoreamento de cursos d'água, quando o produtor preserva a diversidade ali na sua reserva legal, na sua APP, nós temos aí uma contribuição à natureza. Veja só, a prática, Walter, e você conhece profundamente o setor, a prática do plantio direto. Eu, antigamente, fui de uma geração que foi educada lá no meu interior do estado de São Paulo, em Ituverava, onde eu morei, em Altinópolis, onde eu nasci, em Ribeirão Preto, onde está minha família, que nós muitas vezes tínhamos uma ideia de que o jeito para plantar era limpar o terreno, aquele terreno limpo. Hoje nós fazemos plantio direto, nós deixamos a palhada, realimento o solo, nós temos tido muitos cuidados do ponto de vista do manuseio das águas, do solo, cuidar da natureza. Tudo isso precisa ser reconhecido. O pagamento por serviços ambientais dá sequência, inclusive, a algumas experiências bem-sucedidas. A experiência, por exemplo, do produtor de água. Nós temos vários exemplos disso. E nós, com isso, agora temos uma legislação, teremos um programa nacional de pagamento por serviços ambientais, há fundos que estamos começando a cuidar para poder fazer exatamente este reconhecimento. Tem regras para as pessoas se cadastrarem. Então, é reconhecer boas práticas ambientais, é premiar boas práticas ambientais para que a sociedade ganhe muito com isso. E, acima de tudo, uma demonstração que se pode conciliar produção e preservação. Meio ambiente com agricultura, com o setor agropecuário. Nós temos, deputado, já projetos em andamento, o senhor lembrou bem, os produtores de água em Minas Gerais. Há muitas prefeituras, né? Nós já temos muitas prefeituras que remuneram o produtor que preserva a nascente. Essas experiências foram positivas e levaram à aprovação dessa lei? Você tem toda a razão. Há municípios, inclusive, que têm recursos públicos destinados a isso. O caso que você mencionou de Extrema, vários casos nós temos no próprio estado de São Paulo com relação a isso. A ANA, Agência Nacional de Água, faz um concurso anual para premiar iniciativas como essa. Tem uma grande empresa de refrigerante, das maiores do mundo, que ela diz o seguinte, que ela não vai mais consumir água. Olha, empresas de refrigerante que não consomem água, ela diz, tudo que eu retirar para venda, eu vou repor a natureza. Então, ela vai fazer muitas parcerias com produtores rurais. Então, se estimula também parcerias entre privados
para que os nossos produtores, cuidando, tendo boas práticas, possam ser reconhecidos, remunerados por conta disso. E a minha convicção, nesse encerramento nosso, Walter, é o seguinte: o Brasil tem que ser o líder mundial da nova economia. A economia verde, a economia de baixo carbono. Ao invés de vermos isso como um problema, as opções pela sustentabilidade devem ser assumidas por nós, porque nós podemos liderar o mundo neste aspecto. Temos a matriz energética mais limpa do mundo, temos a matriz de combustíveis mais limpa do mundo. Este ano passado, agora, 2020, tá certo? Nós consolidamos o RenovaBio, a Bolsa negocia os CBIOS. Foram mais de 17 milhões de títulos de CBIOS negociados na Bolsa. Boas práticas ambientais, o Brasil vai liderar a nova economia, a economia verde. Agradeço a entrevista do deputado federal Arnaldo Jardim, de São Paulo, Walter Puga Júnior, de São Paulo. E agora você vai ver um modelo de trabalho que vem dando muito certo lá na região sul do país. Em Santa Catarina, a atuação conjunta de cooperativas e empresas especializadas em genética animal tem apresentado resultados excelentes. Acompanhe. Olá, os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi, é um prazer tê-los conosco nesta que é a segunda edição do programa Cemex Soluções na Fazenda. Eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da Cemex do Brasil e tenho um conteúdo muito interessante para você. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Cemex Soluções na Fazenda para fazer um resumo geral sobre como confeccionar nutricionalmente o boi precoce de amanhã. E para isso temos aqui o nosso amigo João Marcos que vai nos ajudar nessa resposta. João. Daniel, resumindo então, vamos lá. Período de gestação. Para eu produzir o boi super precoce, minha vaca não pode passar fome. Eu preciso ter essa vaca sempre ganhando peso. Então, essa vaca não passou fome. Assim que esse animal pariu, né, assim que essa vaca pariu, esse bezerro ele precisa começar a receber amido o quanto antes na dieta. Então, um sistema de creep feeding para introdução de concentrado o quanto antes, ou uma desmama precoce também é muito importante. Depois dos 8 meses que ele vai estar ali nesse crescimento, ele entraria numa dieta de recria em confinamento. Então, um teor proteico de 14,5% mais ou menos por 3 meses, 90 dias. E aí, nós vamos para o último período, que é o período de engorda propriamente dito, que é onde a gente vai aumentar a densidade energética da dieta para que o animal deposite aquela gordura, aquilo que está faltando lá no finalzinho. Então, para resumir, período de gestação, período de cria, período de recria e período de engorda com alta quantidade de amido. É assim que a gente vai ter o animal aos 14 meses com uma quantidade de gordura ideal para o mercado. É isso aí, pessoal! Gostaram desse conteúdo? Esse e outros muito relevantes você pode acompanhar na nossa página de acesso, inclusive sugerindo outros temas. Aproveita também, tá vendo esse QR Code na sua tela? Baixa o nosso app Cemex Brasil. Você vai ter uma experiência diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Um abraço e até a próxima! Tá na hora de você pegar o seu celular e mandar um WhatsApp pra gente, viu? O número é esse que vai entrar aí na tela, 67998631001. É isso mesmo. Se você ainda não mandou uma mensagem pra gente, aproveita que eu vou pro intervalo rapidinho e você faz igual o José Marinho, lá de Marabá. Mandou uma mensagem pra gente, disse que está acompanhando a nossa programação. José, um abraço para você, obrigado pela audiência, viu? No próximo bloco a gente conversa com a advogada Luana Ruiz, especialista em direito agrário, para falar sobre a situação de produtores aqui no Mato Grosso do Sul que tiveram suas propriedades invadidas por indígenas. Ao todo no estado são cerca de 150 propriedades enfrentando essa situação. Agora você fica com a previsão do tempo para a região norte e para a região nordeste do Brasil. Estou esperando você no próximo bloco. A
gente exibiu uma série de reportagens contando o drama enfrentado por produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul que enfrentam situação de invasão por parte de indígenas, é isso mesmo. Durante a série de reportagens, você viu que a advogada Luana Ruiz participou dando alguns esclarecimentos sobre o tema, e é justamente ela que nós recebemos aqui hoje nos estúdios do Bom Dia Produtor para falar um pouco mais sobre esses assuntos de uma maneira um pouco mais clara, mais aprofundada, que a gente acaba não tendo tempo de abordar na reportagem, mas hoje ela veio para esclarecer essas dúvidas. Doutora, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço a todos os produtores rurais, é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês e tentando trazer algumas explicações e aclaramentos sobre essa questão tão sensível, né, que tanto os produtores rurais como os indígenas enfrentam aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. Eu começo perguntando sobre esses produtores que receberam o direito à reintegração de posse e essas reintegrações ainda não foram cumpridas. Existe muita dúvida por parte de quem acompanha a nossa programação sobre o fato dela ser suspensa ou de não ser cumprida. Eu queria que a senhora começasse explicando isso para a gente. Isso, nós chegamos a abordar esse assunto no decorrer das reportagens que foram feitas e é muito importante essa diferenciação de decisões judiciais não cumpridas e decisões judiciais suspensas. Nós tivemos por muito tempo decisões judiciais vigentes e não cumpridas. Não cumpridas porque a Polícia Federal sentia uma insegurança no cumprimento. Nós assistimos uma reintegração de posse cumprida e mal sucedida. Ali em Dois Irmãos do Buriti, os indígenas revidaram, trocaram tiros com os policiais, um indígena veio a óbito, uma fatalidade. Então sempre existe essa insegurança, essa instabilidade e muitas vezes a própria Polícia Federal se abstinha de um cumprimento imediato dentro do prazo. Muitas vezes a decisão permanecia vigente, mas o Poder Judiciário prorrogava os prazos para cumprimento em razão das ameaças dos indígenas de resistir até a morte. Então houve sim situações de decisões judiciais vigentes e não cumpridas. Mas o contexto atual é um contexto de decisões judiciais efetivamente suspensas, porque quando nós temos a decisão judicial, quer seja em fase liminar, que seria uma decisão mais imediata, ou ainda de mérito de reintegração de posse, existe um recurso, né, uma ação que se promove, que é a suspensão de liminar, em que a FUNAI ou o Ministério Público vão ao Poder Judiciário para pedir que aquela decisão não seja cumprida. E o Supremo vem entendendo, vem deferindo os pedidos de suspensão de liminar para que a liminar ou para que a reintegração de posse na decisão de mérito não seja cumprida antes do trânsito em julgado. Então são essas as duas diferenças, mas a realidade atual realmente é de decisões judiciais suspensas, em regra pelo Supremo. O que acontece de fato lá no Supremo para que essas decisões então sejam suspensas e os produtores continuem sem o direito de retornarem a totalidade de suas propriedades? Em alguns casos, como a gente acompanhou durante a nossa produção de reportagem, a gente tem produtores que saíram de casa com a mão na frente e outra atrás, não tiveram a oportunidade de voltar até hoje, estão invadidos há mais de 5, 10 anos. O que acontece então para que essas reintegrações sejam suspensas? Eu entendo que acontece, em especial dentro do Supremo, um ativismo judicial. Nós estamos falando tanto de ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É quando o Poder Judiciário vai além da competência de julgar e cria situações e cria interpretações que ele chega às margens de praticamente estar legislando. E por que eu entendo como um ativismo judicial? Porque o ordenamento jurídico, ele prevê que a invasão de propriedade privada, ele prevê que a ação mano-militar ou exercício arbitrário das próprias razões, ainda que tivessem razão, esse exercício arbitrário, isso é um crime. E o Poder Judiciário e o Supremo, quando suspende a liminar, ele está legitimando o que a lei considera um crime. Então eu entendo que a mazela está nesse entendimento do Supremo, que cede às pressões dos indígenas, que eu chamaria até de chantagem, e cede a essas pressões dos indígenas de que resistiriam até a morte e suspende contra a legem as reintegrações de posse. Qual que é o papel do Estado
ou até mesmo de todos os órgãos públicos, dentro dessa situação? A gente se ouve falar muito que os produtores vão buscar uma solução para o problema, a gente acompanhou de perto tudo que vem acontecendo, ouviu de muitos produtores que, em muitos casos, eles acabam não sendo ouvidos pelos órgãos competentes. Então, qual que é o papel real de quem está aí na linha de frente para ajudar quem foi invadido? Bom, quando nós falamos em Estado, em poder público, nós falamos em executivo, legislativo e judiciário. O papel primordial do executivo nessa questão marcou os últimos 30 anos do Brasil e com muita ênfase nos últimos governos que nós chamamos era PT. Então, o poder executivo implementou esse conflito com essas demarcações como se fossem terras indígenas de áreas que não têm posse tradicional. Esse é o primeiro papel, a primeira contribuição efetiva do Poder Executivo. O atual Poder Executivo, nós temos hoje um governo que defende os direitos indígenas, que defende a Constituição, mas que busca a solução e que busca estancar o caos. Então, nós devemos entender e respeitar os direitos dos indígenas, mas não podemos permitir a invasão. Essa é a linha do atual governo, que está no poder há apenas pouco mais de 2 anos e não tem tempo suficiente para corrigir aquela contribuição maléfica dos governos anteriores. E aí, o Poder Judiciário, como eu acabei de dizer, o que o cidadão faz? O cidadão busca quem? Busca o Poder Executivo. Busca o governador, um diálogo com a Presidência da República, com a Presidência da FUNAI. E o Poder Executivo de hoje assiste essa situação do caos instalado do passado e está buscando, sim, mecanismos para solucionar. E aí esbarra no último poder ao qual eu ia mencionar, que é o Poder Judiciário. Se nós observarmos o que o Executivo tentou fazer, o Bolsonaro assume, não precisamos ficar na questão indígena, não. Nós podemos ver a questão do DPVAT, que o governo tentou suspender, o Supremo disse que tinha que continuar pagando. Utilização de radar móvel pela Polícia Rodoviária Federal. O governo federal teve uma interpretação, entendimento de não utilização. O Poder Judiciário falou que não, que era para continuar utilizando. A nomeação do Ramage na questão da Polícia Federal, o Poder Judiciário Supremo disse que não, e que era para ser, e anulou aquela nomeação. Então, até que ponto, aonde pode avançar o Poder Executivo, o governo federal, o presidente da FUNAI, com esse cerceamento do exercício do seu poder pelo Poder Judiciário e, muitas vezes, nessa queda de braço pelo próprio Poder Legislativo? Existe, sim, a necessidade de cidadãos brasileiros buscarem os órgãos públicos para a defesa dos seus direitos. Todos os cidadãos brasileiros, inclusive os indígenas, que também são cidadãos brasileiros, tanto quanto todos nós, devendo buscar o Poder Judiciário, o Poder Executivo, buscar o respaldo do Estado e não agir com ação mano-militar, exercício arbitrário das próprias razões e invadir as propriedades. É esse o contexto. Se nós não tivermos um saudável diálogo entre os 3 poderes, em especial com o Poder Judiciário, nós não vamos conseguir avançar nas soluções. Repito, o governo federal vem agindo para manutenção, para a estabilidade social, para afastar o caos do campo, mas nós temos um Poder Judiciário que, infelizmente, vem continuando a legitimar essas questões que, como eu havia dito, é crime, a invasão de propriedade privada. E a gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo. É importante salientar aqui, como a doutora estava falando, que nós não estamos contra os indígenas, nós estamos apenas defendendo o direito de quem tem direito. E nós procuramos a FUNAI durante a produção das reportagens para pedir uma resposta, um posicionamento sobre o assunto, mas nós fomos informados pela própria FUNAI que eles não teriam fonte disponível no momento para falar sobre o tema. A gente deu sequência ao material, buscando entender o que acontece no campo e justamente buscando entender o que está acontecendo
acontecendo. Eu gostaria de saber qual que é o respaldo para que os indígenas invadam essas propriedades, permaneçam lá e mesmo que existam diretrizes que ordenariam para que eles se retirassem da propriedade, eles ainda continuem por lá. Antes de falar especificamente no respaldo, o que ampara os indígenas para cometerem as invasões, eu quero fazer um parênteses em relação à FUNAI. Eu estive no governo federal, eu fui para o governo federal ainda na transição, no final de 2018, permaneci no governo federal como secretária adjunta na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários até meados de 2019, e retornei, na sequência, às minhas atividades, ao meu escritório, que é a minha atividade profissional. Então, eu não estou aqui, em hipótese alguma, como porta-voz do governo. Eu estou aqui como advogada, como cidadã e como produtora rural. Mas eu acho que é importante nós destacarmos as ações da FUNAI. Nós tivemos agora, em abril do ano passado, a Instrução Normativa 09, fundamental, de extrema importância, porque a Instrução Normativa 09 da FUNAI de abril de 2020, ela tira do sistema, ela tira do CIGEF, que é aquele sistema do INCRA, em que é processado já o processamento para certificação dos imóveis, ela tira as coordenadas das áreas em estudo. Então, só pode ser considerado terra indígena neste sistema e só pode concluir com sobreposição de terra indígena às propriedades particulares quando aquela terra indígena já for homologada. Áreas em estudo não podem inviabilizar o direito de propriedade. Uma ação importantíssima da FUNAI, que foi profundamente combatida pelo indigenismo brasileiro, pelo Ministério Público, dizendo que aquilo contrariaria direitos indígenas. E não contraria em hipótese alguma, aquilo apenas, essa ação ela apenas traz estabilidade. É propriedade particular enquanto não tiver um decreto homologatório, e só será terra indígena após o decreto homologatório com a conclusão do processo. Outra questão muito importante que a FUNAI vem praticando, e de todos esses anos que eu convivo com o conflito, eu entendo que é um dos elementos mais importantes. O diálogo com os indígenas, a retirada de interlocutores, igreja, CIMI, CNBB, antropólogos, ONGs, essas pessoas com ações maléficas que conturbam o ordenamento jurídico pátrio, que conturbam as relações humanas no seio da nossa sociedade, foram retiradas do meio do caminho. É FUNAI e indígena. Os indígenas, as comunidades indígenas podem, devem e agora estão falando por si. E essa retirada desses interlocutores que praticam sim a má-fé, nós acompanhamos a CPI do CIMI da FUNAI na Assembleia Legislativa, que destaca a atuação de ONGs, não precisamos ir longe, a atual atuação de ONGs em relação ao meio ambiente é flagrante o malefício que trazem. Então eu entendo que esse diálogo direto com a FUNAI é o principal ingrediente que o atual governo traz. Porque demarcação de terras não é a principal solução para as mazelas das comunidades indígenas. E os produtores rurais e as comunidades indígenas precisam abrir o leque de observação, de atuação do governo para entender o tanto que certas atitudes, certas condutas que contribuem para a independência, para a autossuficiência, para a subsistência dos indígenas, que os retiram, que os aproximam da dignidade da pessoa humana, como que isso traz os reflexos positivos para a estabilidade e para a paz social. E então, depois desse ponto que eu acho muito importante, o que respalda os indígenas na invasão? Nada. O que respalda os indígenas a cometerem esses atos conflituosos é uma consciência coletiva que foi trazida para o seio das comunidades indígenas de que eles teriam direito de cometer essas atrocidades. E não tem. E como acabamos de falar, a certeza da impunidade pelo respaldo de decisões judiciais que legitimam o caos é que faz com que essa situação aconteça. E ambas as partes são vítimas. Os indígenas também são grandes vítimas de políticas indigenistas totalmente irresponsáveis de governos anteriores. A gente tem uma Constituição
que defende que os produtores que estavam, né, nessas terras a partir do dia 5 de outubro de 1988, que foi o ano em que a Constituição entrou em vigor, os indígenas não teriam direito sobre essas propriedades. Mas a gente tem casos recentes de indígenas que invadiram há 2, 5, 4, 10 anos, que reivindicam essas terras e eles não estavam lá antes. Mas aí a gente volta a comentar sobre aquele assunto de reintegração, porque o papel do governo é justamente evitar o conflito. Então a gente tem uma lei que permite que você tenha a sua propriedade de volta, mas precisa passar por todo o processo judiciário, mas a gente também tem uma lei que evita o conflito. Nós temos, então, talvez uma contradição de um lado e de outro, mas a gente entende que é necessário evitar esse conflito. A senhora acredita que seria necessário, talvez, reformular a lei ou estruturar ela de uma maneira melhor para que não houvesse esse conflito dentro da própria lei, para que os produtores tivessem o direito, então, de voltar às suas propriedades sem a burocracia que a gente vê hoje que eles enfrentam? Olha, sob essa visão de que a lei seria contraditória, traria direitos antagônicos, já tramita no Congresso há muito tempo diversas PECs, projetos de emenda constitucional, para alterar o que seriam essas contradições. Por exemplo, uma PEC que prevê que se a terra for indígena, seria viabilizada a indenização do produtor rural. Na minha concepção, nós não temos essa contradição, em hipótese alguma. Nós temos uma Constituição, artigo 231, que garante aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O parágrafo 1º diz que são terras tradicionalmente ocupadas as habitadas em caráter permanente. O Supremo já havia fixado a súmula 650, que diz que aldeamentos extintos não são terras indígenas. E a Constituição, como eu acabei de falar no parágrafo 1º do 231, diz que terras tradicionalmente ocupadas são aquelas habitadas em caráter permanente. Leia-se, áreas nas quais os índios estão e das quais nunca saíram. Se houver uma interpretação coerente, uma interpretação com honestidade intelectual dos antropólogos do que são terras indígenas, nós não chegaríamos a esse conflito. Então, o que acontece de verdade, de fato, nos processos, são antropólogos que consideram como terras indígenas o que não é. Não é o problema da lei, mas da forma de aplicá-la e da forma de interpretá-la. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar ainda no programa de hoje, mas o nosso tempo é escasso. Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. Queria saber qual que é, para quem está passando por essa situação, ou para quem vive em situação de conflito. A gente até acompanhou algumas imagens passando aí de 2 produtores aqui mesmo da região de Dourados, que eles estão cercados por indígenas e eles sofrem ameaças constantes de que a propriedade vai ser invadida. Para quem sofre essas ameaças, ou para quem já foi invadido, o que a gente traz de conselho, o que eles podem fazer, qual é a luz no fim do túnel para eles? Bom, a lei prevê igualmente a possibilidade do desforço imediato. Então, o proprietário que é privado de seu bem, ele pode agir em legítima defesa de forma imediata, tanto legítima defesa da sua vida, da sua integridade física, como de seu patrimônio. Então, legítima defesa, desforço imediato é algo previsto em lei. E o risco existe um conflito, então eu entendo que sempre a melhor opção é buscar as autoridades, buscar o poder público. E aí, vou até usar aqui um termo como meu pai fala, sair do espeto, cai na brasa, né? Porque nós devemos procurar o poder público, nós vivemos em um Estado democrático de direito, então essa é a principal e melhor conduta a ser tomada, e nos esbarramos, como acabamos de dizer, com o poder judiciário que traz todos esses entraves e relativiza os nossos direitos. O que nós precisamos, eu acho que é a solução, e não é a curto prazo, porque foram anos de diálogo torto das ONGs e da igreja com as comunidades indígenas, crianças de 10 anos, que há 20 anos atrás tinham 10 anos, hoje são adultos de 30, que cresceram com essa lavagem cerebral. Então nós precisamos de um aclaramento nas comunidades para que essas artimanhas maléficas vão sendo aos poucos desconstruídas, e que a gente possa estabelecer a paz da base, né? E não necessitar de um estabelecimento da paz de cima para baixo. Isso tem que ser de baixo para cima, no natural convívio entre as pessoas. Resumindo, você foi invadido, você corre o risco de ser invadido,
procure as autoridades. Infelizmente, é o que nos resta e na expectativa de que esse contexto, essa alteração de entendimento já está acontecendo, não é que vai acontecer. Vamos imaginar 2013, 2014, 2015, 2016 Carapó, 2013 Buriti, 2015 Antônio João, Aquidauana, nós tivemos conflitos gravíssimos. E se nós formos agora de trás para frente, 2021, 2020, 2019, 2018, a gravidade dos conflitos e a incidência dos conflitos já vem diminuindo. Então, nós já estamos, sim, experimentando um início de uma paz social. Mas existem os conflitos já instalados, já sedimentados há muito tempo. Conversei recentemente com um produtor rural, quero até deixar aqui meu abraço para o seu Tórmina, está com a sua propriedade invadida há muitos anos, assiste os índios usufruindo do seu bem, enquanto de outro lado passa por uma situação extremamente delicada, porque teve aviltado o seu direito de propriedade. E o que fazer nessas relações, nessas situações que o caos já está instalado há muito tempo? Esperar, aguardar, porque é uma construção que eu tenho certeza que o poder público vai nos permitir colher os bons frutos de uma desmistificação dessa questão indígena, de que propriedades privadas seriam terras indígenas, porque não o são. Tá certo, então, doutora, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, um bom dia a todos, uma boa tarde, né? Não sei como será essa, mas quero agradecer aos produtores rurais, mais uma vez, ao canal do Boi por essa oportunidade de trazer esses esclarecimentos. Aí a gente segue por aqui, eu espero poder voltar em alguma dessas propriedades que a gente foi no decorrer do ano de 2020, acompanhando a situação de invasão, para contar agora que os produtores puderam tomar de novo a posse de suas propriedades. Vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com mais informações do Bom Dia Produtor. Enquanto isso, vai mandando um WhatsApp pra gente, o número vai entrar aí na tela, 67998631001. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, inclusive sobre o direito agrário, manda pra gente que a gente esclarece para você. Você vai ficar agora com a previsão do tempo para a região sul e para a região sudeste. Estou de volta com Bom Dia Produtor, 8 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Tem uns minutinhos ainda para a gente ir junto. Agora eu vou lá para a redação conversar com a Kylie, vai entrar aqui para a gente. A Kylie está animada hoje, é sexta-feira, né, Kylie? Seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua participação. Oi, Vinícius, bom dia para você, bom dia a todo mundo. Sextou, né? Vinícius, olha só, eu trago informações da agricultura 0.0, né? Essa tecnologia, ela trouxe tecnologias que podem inovar os meios de pesquisa, oferecendo novos métodos, novos cálculos e estimativas com acurácia aprimorada. A tecnologia da informação, ela vem contribuindo de forma efetiva para otimizar a produção agrícola, a segurança dos alimentos e dos trabalhadores no campo. Diversas tecnologias trabalhando de forma integrada, em particular as geotecnologias, softwares, VANTs, que é os veículos aéreos não tripulados, e maquinários inteligentes. Tudo isso são ferramentas que são capazes de oferecer soluções em meio digital, que aprimoram o monitoramento contínuo, o controle e a gestão efetiva da produção agrícola. De acordo com especialistas, o caminho é sem volta e a utilização destas tecnologias só tendem a crescer, viu, Vinícius? Tá certo, Kylie, a tecnologia 4.0 fazendo toda a diferença, mas a Kylie vai continuar com a gente por aqui. Tem notícias sobre suínos, Kylie, é isso mesmo? Sim, Vinícius. Olha só, de acordo com informações do CPEA, os embarques de carne suína brasileira seguem aquecidos neste início de janeiro, mas o consumo doméstico da proteína está bem retraído. Nas praças que tipicamente negociam apenas internamente, observa-se certa pressão sobre os valores dos cortes, das carcaças e do suíno vivo. De acordo com dados parciais da SESEX, nos primeiros 5 dias de janeiro foram exportadas em média 4,3 mil toneladas dia, sendo este o ritmo mais intenso em 8 meses. Com essa informação, Vinícius, eu devolvo o sinal aí para você no estúdio. Aguardo você aqui para a gente tomar um cafezinho daqui a pouco e atualizar das pautas aí para a semana que vem.
Opa, tá combinado então, viu, Kylie? Obrigado pela sua participação. A Kylie tá com cara de que vai sair daqui do programa hoje, vai cumprir o expediente dela, vai comer um churrasco daquele top hoje, hein? Bom, vou aproveitar rapidinho para mandar um abraço para Jane Cleia Machado, lá de Aurora do Tocantins, tá acompanhando a nossa reportagem, disse que a entrevista aí com a doutora Luana Ruiz sobre os esclarecimentos dos conflitos agrários foi muito importante para ela. Bom, vou conversar também agora com o Walter Puga Júnior, que ele vai entrar na tela pra gente aqui. Walter, mais uma vez, obrigado pela sua participação, bom dia. O que você traz para a gente sobre as movimentações na manhã desta sexta-feira? Bom dia, Puga. Bom dia, Puga. Eu estou com dificuldade para te ouvir. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou conversando com você aqui um pouquinho, nós vamos consertar ali o problema que nós tivemos no áudio do Puga. Enquanto isso, eu vou lembrando a você para mandar para a gente o WhatsApp, entrar em contato com a nossa programação, porque nós temos aí bastantes conhecimentos, bastante coisa para levar para você, produtor rural que tem nos acompanhado. O Puga está pronto, vai entrar aqui novamente. Agora sim, bom dia, Puga, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi. Quais as notícias para amanhã dessa sexta-feira? Olha, o destaque no noticiário desta manhã é o valor bruto da produção agropecuária brasileira em 2020. Para ter uma ideia, ele foi o maior valor dos últimos 32 anos. E mais, uma novidade, para 2021 nós devemos crescer pelo menos 10%. É o que acreditam os técnicos do Ministério da Agricultura. Bom, o valor bruto da produção agropecuária brasileira em 2020, no ano que acabou de terminar, passou de 871 bilhões de dólares. Foi uma alta de 17% em 2020 sobre o valor bruto que nós tivemos em 2019 e é, portanto, o maior dos últimos 32 anos. Agora, a novidade é que para 2021 nós teremos aí as primeiras estimativas já indicando um outro crescimento, um crescimento de pelo menos mais 10% no chamado valor bruto da produção. No ano passado, para se ter uma ideia, as lavouras tiveram um faturamento de 580 bilhões de reais, alta de 22,2%. A pecuária, quase pertinho ali de 291 bilhões de reais, um incremento de 7,9%. Ou seja, foi um crescimento acentuado. A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que os produtos que mais contribuíram para essa alta no valor bruto de produção foram o milho, que teve um crescimento aí de 26,2%, a soja, que cresceu 42,8%, carne bovina, atenção pecuarista, olha, crescimento de 15,6%, e a carne suína, que também cresceu 23,7%. Agora, o faturamento da soja, milho e carne bovina é muito grande, veja. Com soja, nós faturamos quase 244 milhões de reais. Com milho, faturamos quase 99 bilhões e meio de reais. Estou falando em bilhões, hein? E com carne bovina, quase 126 bilhões e 500 milhões de reais. Agora, a estimativa de crescimento para 2010, segundo o Ministério, está ancorada, né? Além desses produtos como a soja, que é o carro-chefe da agropecuária brasileira, no arroz. Há um crescimento previsto para arroz de pelo menos 17%. Um crescimento para valor bruto da batata inglesa, que vai crescer pelo menos 22%. O cacau deve subir quase 15%. Então, 2021 mostra aí uma perspectiva muito boa, inclusive para a mandioca. A mandioca deve subir em valor bruto de produção quase 11%. Milho vai subir quase 18% na previsão do Ministério. E a soja vai subir quase 25%, também previsão do Ministério. Há ainda boas perspectivas para a pecuária, em especial para bovinos, suínos, frangos e leite. Portanto, as perspectivas do Ministério são realmente muito boas para este ano. Agora, enquanto isso, o Instituto Internacional de Grãos corta a previsão da safra global 2020-2021 em 9 milhões de toneladas. Bom, agora a previsão é de 2 bilhões e 210 milhões de toneladas, segundo o Instituto Internacional de Grãos. Veja, o Conselho Internacional de Grãos, IGC, que tem sede em Londres, reduziu no seu relatório agora de janeiro sua previsão para a produção global de grãos na temporada 2020-2021. O corte foi de 9 milhões de toneladas. Bom, a redução é resultado de algumas estimativas menores de produção de milho por causa das perdas nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil.
Aliás, mesmo com o corte, esse volume confirmado ainda seria recorde, né? Também o IGC, o Conselho Internacional de Grãos, também reduziu a previsão do consumo total de grãos em 5 milhões de toneladas para 2 bilhões e 216 milhões de toneladas. Bom, tudo isso é para explicar o seguinte, né? A justificativa é que haverá uma menor uso de milho no mercado internacional, tanto para a ração animal como para indústrias, né? O Instituto Internacional de Grãos, aliás, revisou a expectativa também para a passagem dos estoques que estão previstos agora em grãos em 611 milhões de toneladas, um pouco menos do previsto anterior. Agora, é importante que o produtor brasileiro, notadamente pecuarista, atente para as estimativas internacionais sobre o milho, porque a estimativa para a colheita de milho caiu 13 milhões de toneladas. Portanto, a expectativa agora é de que este ano nós teremos aí 1 bilhão e 133 milhões de toneladas de milho. Quanto ao consumo, também houve um corte de 8 milhões de toneladas diante da projeção divulgada pelo IGC lá em novembro, né? Caiu para 1 bilhão e 161 milhões de toneladas. Agora, a projeção para milho, estoques de passagem, recuou também. Recuou em 7 milhões de toneladas para 268 milhões de toneladas. Portanto, milho deve ser o destaque desta safra nos próximos anos. Milho deve ter uma produção menor, já há previsão de queda de produção de milho na Ucrânia, na Argentina. Os Estados Unidos, que tinham previsão de 400 milhões de toneladas lá atrás, já revisou, deve aí ter uma produção próxima de 360 milhões de toneladas. Tudo isso vai mudando o aspecto, vamos dizer, planejamento, né? O planejamento e os aspectos que envolvem mercado, consumo e estoques de milho. De olho na informação, que os preços do milho devem subir, e devem subir muito este ano, a julgar pelos números que são divulgados, tanto no Brasil como no mercado internacional. Agora são 8 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado financeiro, viu? Porque se, por um lado, a agropecuária brasileira tende a crescer o valor bruto de produção, e a produção deve ser, de novo, mais um recorde, né? Devemos ter aí um recorde, apesar de problemas climáticos. O fato é que nós teremos aí números muito bons para a produção brasileira. De outro lado, o mercado financeiro não caminha tão bem assim, viu? Ontem nós tivemos uma queda para o dólar. O dólar chegou a cair quase 2% ontem, voltou à faixa de R$ 5,20, terminou perto de R$ 5,21. Mas vale lembrar sempre que, às vezes, dá uma esticada, como a gente diz, né? Foi a R$ 5,30 e passou de R$ 5,30 ontem, né? Bom, por que o mercado oscilou muito ontem? Porque aguardava-se o anúncio do plano do Joe Biden, que é o novo presidente dos Estados Unidos. Ele tem um plano que pretende mostrar, né, na verdade, pretende apontar, né, pelo menos 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para a sociedade americana, né? O plano de Joe Biden, ele precisa ainda ser aprovado, né, pelo Congresso, mas o fato é que é o seguinte: ele já destina nesse plano 170 bilhões de dólares para a reabertura das escolas nos Estados Unidos. Bom, 30 bilhões para equipamentos de combate à Covid, compra de luvas, por exemplo, de máscaras, né? Dentro desse plano, 10 bilhões de dólares iriam para a indústria de equipamentos de combate à Covid e 50 bilhões de dólares para exames de Covid. Fora isso, mais 100 bilhões de dólares para vacinas. Ele quer 100 milhões de doses de vacinas nos Estados Unidos. Ou seja, é um ataque frontal à Covid-19. E mais, vai dar auxílio, sim, para a população. Destina 1 trilhão de dólares para as pessoas, para o trabalhador dos Estados Unidos. Ele pretende que cada um receba aí 1.400 dólares de ajuda, né, para suportar esse período de crise lá. Fora isso, 400 bilhões para comunidades atingidas pelo vírus. E mais dinheiro também para pequenas empresas para que suportem isso. Tudo isso levou ontem a uma oscilação do dólar. E o que nós temos no mercado é uma perspectiva positiva em relação ao dólar frente às moedas de países emergentes, ou seja, haverá uma valorização de recursos, né, de moedas, vamos dizer assim, dos países emergentes. Então nós teremos aí uma valorização desse processo que lá nos Estados Unidos está ocorrendo
despejando aí 1 trilhão e 900 bilhões de dólares na sociedade americana. Bom, tudo isso acabou repercutindo, lógico, também no mercado de bolsa, né? O mercado de bolsa acabou, por conta de estímulos lá nos Estados Unidos, essa expectativa, né? E muito dinheiro no mercado, acabou levando a nossa bolsa ontem uma alta. Nossa bolsa subiu ontem 1,27%. Então, o índice Bovespa voltou à faixa de 123.480 pontos. Mas também vale lembrar, chegou a recuar em alguns momentos abaixo de 122 mil pontos. Ou seja, também chegou a oscilar bastante. Na máxima, não chegou aos 124 mil pontos. Então, estamos naquela faixa aí de 123, 124 mil pontos, se distanciando, vamos dizer assim, de todo aquele processo que nós tínhamos de recuperação da nossa bolsa, com analistas prevendo rapidamente que chegaríamos aos 130 mil pontos. Não foi bem o que aconteceu, né? Agora, por que não houve uma alta mais acentuada, uma recuperação mais acentuada do nosso índice Bovespa? É porque houve ruídos causados pelo presidente Jair Bolsonaro quando optou pela demissão de André Brandão, presidente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil anunciou recentemente programa de demissão voluntária de 5 mil funcionários, fechamento de centenas de agências, e isso não agradou o presidente Jair Bolsonaro. Ao ameaçar demitir o presidente do Banco do Brasil, que tomou posse recentemente, em setembro, causou um pouco de tumulto, né? E isso trouxe aí até queda para as ações do Banco do Brasil. Em alguns momentos chegou a cair quase 1% por conta dessa discussão. Isso impediu, lógico, uma alta, né, no nosso índice Bovespa mais acentuado. Agora, o que ocorre no mercado internacional hoje não é nada bom. Portanto, não dá para contar com o mercado europeu, por exemplo, para ver uma alta no nosso índice Bovespa. Isso porque as restrições para a Covid na Europa continuam acentuando. O Reino Unido teve queda no seu PIB. A França estendeu seu toque de recolher. Está vendo só? A Alemanha vai bloquear ainda mais a circulação de pessoas. E a Itália tem um surto que ressurge lá. Fora os problemas do Brasil, juntando tudo isso, né, aquele estímulo do presidente Joe Biden, né, proposto ao Congresso de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, acabou caindo, vamos dizer, quase que no esquecimento, né? A Covid também avança na China e a compra de petróleo pela China, que é o maior importador de petróleo do mundo, também recuou. Isso trouxe, por exemplo, queda para o petróleo hoje no mercado internacional. Veja, a China recuando um pouco já faz com que o petróleo tipo Brent caia agora para 55 dólares e 41 centos o barril, a queda é de quase 1,80% neste momento. Já passou de 56 dólares o barril, estava subindo, perspectiva de retomada da economia, mas agora, com problemas na Europa, a situação é bem complicada. Tão complicada que as principais bolsas da Europa já vêm em queda, portanto, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt cai 0,74%, o FTSE da Bolsa de Londres também recua 0,90% agora, e o CAC 40 da Bolsa de Paris, só para citar algumas das principais bolsas da Europa, recua agora mais de 1%. Então, nós temos aí movimento de baixa também na Espanha, movimento de baixa também na Itália. Na Itália, neste momento, por exemplo, queda de 0,14%, há problemas políticos lá, isso desestimula a abertura do mercado. Nós temos aí, nas negociações daqui a pouco, não vemos aí perspectiva de uma alta mais acentuada do índice Bovespa. Bom, é esperar para conferir, mas hoje parece um dia de más notícias no mercado financeiro internacional diante de problemas com o avanço da Covid. Fora isso, já se tem claro para os analistas do mercado financeiro que o atraso da vacinação no Brasil, se ela não correr rapidamente, vai atrapalhar e muito a volta de investidores estrangeiros para o país. Ao contrário, deve retardar a retomada econômica do Brasil, que pode ser um pouco mais lenta do que a princípio se imaginava. De olho na informação, porque daqui para frente, muito tumulto no mercado enquanto a vacinação não ocorrer nos principais países da Europa, avançar nos Estados Unidos e principalmente avançar no Brasil. Ainda há muita incerteza sobre o que vai ocorrer para superar essa dificuldade com o ressurgimento desses focos, inclusive com destaque no Brasil para o Amazonas, que tem tido problemas graves de abastecimento de insumos para tratar os pacientes de Covid. É esperar que o governo encontre uma saída rápida e comece a vacinação para um alento, né, para trazer um alento para a nossa economia.
Vinícius, essas são as informações de hoje. Eu paro por aqui. Durante a nossa programação, o telespectador terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado dos principais produtos agropecuários e sobre o mercado financeiro. É com você. Tá certo, Puga, obrigado pela sua participação. A gente segue aqui na torcida por dias melhores. Tenha uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana para você, viu? Essa foi a participação do jornalista Walter Puga Júnior, como você sempre acompanha, traz as primeiras movimentações financeiras dos dias e sempre muitas informações relevantes para o agronegócio brasileiro. Está na hora de encerrar o Bom Dia Produtor, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia durante toda essa semana, te desejo um ótimo fim de semana, te espero na segunda-feira às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília. Daqui a pouco o programa está disponível lá no YouTube para você assistir de novo, rever a sua reportagem, rever os assuntos que foram abordados no dia de hoje. Ainda aproveita para dar uma passadinha nas nossas redes sociais e no portal sba1.com. Ótima sexta-feira para você, até a próxima!